Meu nome é Luiz Roberto Stigler Marchek. Na verdade, o Marchek, meu pai, que era médico, ele melhorou o nome, porque em polonês seria Marczek, mas quem lê é Markizik. Então, meu pai disse, bom, mar todo mundo gosta, cheque todo mundo gosta, e o mar de cheque as pessoas adoram. Então, ficou Marchek, tá? Eu nasci no Alegrete, né? Me orgulho muito de ser do Alegrete, e a primeira coisa que eu aprendi quando eu era guri lá no Alegrete, que era mundo, né? Que mundo é um grande ponchaço de terra e água em volta do Alegrete. Então, eu tinha nascido no início do mundo, né? O que é muito importante. Mas a minha história, que eu acho que interessa muito para esse tipo de entrevista, é que o meu pai era médico e a minha mãe era médica, os dois. Eram formados na URGS em 1944. E foram para Alegrete porque meu pai era, quando se formou em medicina, ele tinha feito CPUR e era durante a guerra, porque a guerra terminou no final de 45. E aí botaram eles lá no Alegrete, porque meu pai estava na CPUR e foi para lá. E aí eu acabei nascendo lá e o meu pai nunca saiu de lá, né? Outra coisa super interessante é que quem fez o parto quando eu nasci foi o meu pai em casa. E meu pai não queria fazer, mas a minha mãe, que era ginecologista e obstetra, disse, não, tu vai fazer meu parto, eu não vou ficar lá com outros médicos, eu quero que tu faça. Ele disse, mas eu não sou parteiro, eu sou cirurgião geral. Eu comando o parto, as mulheres mandam sempre, né? Então, ela fez o parto e eu nasci em casa, né? O que é uma coisa super interessante, né? O meu pai era Carlos Marchek e a minha mãe era Elisa Morsch Stigler, né? Que depois ficou Stigler Marchek. Mas eles se formaram, se conheceram na faculdade. Foi a turma que tinha entrado mais mulheres até então na Faculdade de Medicina da URGS. Tinham entrado 4 mulheres, das quais 3 se formaram na turma e uma foi se formar alguns anos depois numa outra faculdade, porque ela não sabia bem se queria fazer medicina. E isso foi muito, vamos dizer assim, muito importante na época, porque quando a minha mãe foi para o Alegrete, foi a primeira mulher médica na fronteira, né? Lá no Alegrete. E isso era muito bom, porque os homens eram um pouquinho machistas, e quando tinha mulher, eles gostavam mais que a mulher fosse consultar a parte ginecológica com mulher. E isso fez com que ela desenvolveu vamos dizer assim, um grande consultório e muita gente, e atendia, né? Gente de tudo que era tipo, né? E a minha mãe, eu me lembro quando eu era guri, que ela me chamava e dizia, médico é que nem o Robin Hood, tem que atender, cobrar dos ricos para poder atender de graça e bem os pobres. Então isso era uma característica que foi uma das primeiras coisas que ela me ensinou, tá? Então isso era uma coisa muito boa naquela época. E avançando um pouquinho, só para vocês terem ideia de cada coisa sensacional na minha vida, é que a minha mãe depois acabou fazendo o parto quando a minha mulher nasceu, né? E a minha mãe depois fez o parto dos meus 3 filhos. E eu já morava em São Paulo e a minha mulher foi ganhar o filho no Alegrete. E o pessoal de São Paulo ficou louco, né? Disse, mas tu vai tirar de São Paulo para nascer no Alegrete? E os meus 3 filhos nasceram também no Alegrete. E uma coisa interessante que eu vejo, assim, que volta e meia, eu encontro pessoas de nome Elisa e eu pergunto, por que tu tem o nome Elisa? Eu disse, não, é uma ginecologista, um obstetra que tinha em Alegrete, que a minha mãe ia consultar com ela. Às vezes era gente de Itaqui, de Livramento, dali de perto, de Uruguaiana, que iam lá para se tratar com mulher, porque não queriam se tratar a parte ginecológica com homem. Era interessante, né? E aí botavam, às vezes, o nome nas guriazinhas quando nasciam. Certo. E os seus pais já eram brasileiros ou foram... Sim, não, brasileiros. A minha mãe
era de Passo Fundo, né, e veio estudar em Porto Alegre, a medicina, e o meu pai já era aqui de Porto Alegre, ele nasceu aqui em Porto Alegre mesmo. Naquela época, eu digo sempre, e quando eu fui homenageado aqui, ganhei o título de cidadão porto-alegrense, só que eu não contei para os caras de Alegrete, porque senão eles iam ficar tudo tristes comigo. Eu fiz o meu discurso baseado na coisa que eu acho que foi mais importante. Então eu disse que quem estava sendo homenageado ali não era eu, mas eram as minhas professoras no Alegrete. Porque, na verdade, a gente é o que as professoras ensinam para a gente ser. E, no passado, as professoras eram melhores. Por que eram melhores? Porque a professora era a mulher do juiz, era a mulher do advogado, era a mulher do médico, era a mulher das pessoas importantes, porque as mulheres não faziam não tinham outras especialidades, elas gostavam de ser professoras. Então eram gente top da cidade, né? E eram muito importantes para ensinar a educação. Então muitas das coisas que eu até hoje faço foi ensinamento das minhas professoras daquela época, né? E eu me lembro que uma das coisas que eu sempre gostei de música, e eu queria cantar no canto orfeônico do Instituto Oswaldo Aranha, de educação lá, com o meu colégio. E eu ia lá e rodava sempre no tal de tinha que fazer solfejar, fazia o solfejo, e aí me mandavam embora, porque eu não tinha ouvido, né? Mas eu ficava triste com aquilo. Aí, quando eu fiquei maior, lá no Alegrete, com 13, 14 anos, eu comecei a ter um grupo para fazer serenata para as gurias em casa, de noite. E um dia fomos fazer para uma professora que era top lá em música até, era a dona Suzilians. E aí, na casa, ela tinha 2 filhas bonitas, nós fomos fazer a serenata e depois ela mandou nós entrarmos na casa e nos deu Coca-Cola, que era uma raridade naquela época, tomar uma Coca-Cola, e perguntou, né? Começou a falar, gostei muito do cantor, gostei muito do cara que estava tocando o violão, gostei muito do cara que estava tocando sax. Agora, o único, assim, para não dizer que foi tudo perfeito, tinha um que batia com um pauzinho numa garrafa que estava um pouquinho fora do tom, e era eu, né? Então mostrou, me dei conta que realmente eu não tinha o dom para a música. Uma coisa é tu gostar de música, outra coisa é tu ter o dom. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito na vida, porque eu sempre quis desenvolver para aquilo que a gente dá, né? Quer dizer, todo mundo gostaria de ser um grande jogador de futebol, mas não consegue. Todo mundo gostaria, né? Tudo que a mulher gostaria de ser, né, uma grande artista, mas a gente tem que ser aquilo que a gente tem o dom, né? E isso eu aprendi muito lá no Alegrete, e principalmente coisas de seriedade, de honestidade, que as professoras insistiam muito, né? E que isso foi muito importante para mim. Eu, na verdade, como a minha mãe e meu pai trabalhavam muito, naquela época, tu vê como as coisas mudam. A minha mãe não queria, assim, achava que eu não devia de fazer medicina. Dizia assim, filho, tu é bom aluno, tu faz o concurso para o Banco do Brasil, que naquela época era o máximo, e se tu passar no concurso do Banco do Brasil, pô, tu vai começar a trabalhar às 10 horas da manhã, às 5 da tarde termina, sábado e domingo tu não vai precisar trabalhar, tu vai te aposentar muito bem, vai te aposentar cedo, que aqui a gente tem que atender parto às 3 da madrugada, no outro dia às 7 horas tem que estar de novo operando, e papapá, papapá. E tentava me induzir para esse, né? Mas eu sempre gostava um pouquinho da medicina, porque tinha pai médico e mãe médica. Mas eu tinha um avô que morava aqui em Porto Alegre, que era mecânico, tinha uma loja de mecânica, consertava coisas. E eu, quando vinha aqui, adorava ir lá e ficar brincando na loja de consertar coisas. Então, tinha também a ideia de consertar coisas. E aí, quando eu vim estudar aqui em Porto Alegre, vim para o Colégio do Rosário, mas era interno no Champanhar. E tinha um ônibus que levava até o Rosário. E aí, eu
sempre comecei a gostar, sempre gostava pensava na medicina e pensava em alguma coisa que tivesse que consertar as coisas, né? E foi dessa maneira que eu acabei pensando em fazer a medicina, e o meu sonho era fazer a ortopedia, né, consertar fraturas, essa coisa toda, para depois ir para o Alegrete, ficar lá, trabalhar com o pai e a mãe no Alegrete. Esse era o sonho, né, que eu tinha. E acabei me formando, terminei aquele tempo chamavam de científico, né, que usou um nome moderno, mas vou usar o nome da época. O terceiro científico, que foi que eu fiz no Rosário, e aí passei, me inscrevi para a Faculdade de Medicina, passei no primeiro vestibular, então entrei direto, era um dos 3 mais moços da minha turma, que entrei na faculdade em 64, e foi muito importante para mim, né, toda essa história da medicina dos meus pais lá no Alegrete. Em primeiro lugar, uma das coisas boas que teve, por exemplo, a minha turma, eram os próprios colegas, né? Nós fizemos um grupo grande de amizades que mantemos até hoje. Só para te ter uma ideia, nós nos reunimos atualmente, já há vários anos, todas as quintas-feiras, a última quinta-feira do mês, de todos os meses, a gente faz uma reunião numa churrascaria e para recordar as coisas do passado e tudo mais. Mas o que foi fundamental para mim foram os tipos de professores que, né, continuamos aqueles que eu falava, que tive em Alegrete, depois tive no Rosário, e na Faculdade de Medicina, né, professores sensacionais, e numa outra época, em que as coisas não tinham como hoje, não tinha televisão, estava começando a televisão ainda, mas a medicina não estava ligada à televisão, então era muito mais na biblioteca, estudando, nas festas do centro acadêmico, né? Então tudo isso era importante, né? E eu peguei uma fase um pouquinho conturbada na Faculdade de Medicina do ponto de vista político, porque a Revolução ocorreu no primeiro ano que eu estava na faculdade, e aquilo dava muita confusão. Tinha os que eram mais de esquerda, os que eram mais de direita, e tinha os que não eram de nada, né? Então tudo isso misturado, e tinha, volta e meia, faziam algumas, vamos dizer assim, brigavam com as polícias, né? Me lembro assim de convidarem a gente para levar bolinha de gude para jogar para os policiais vinham de cavalo naquela época para tentar derrubar o policial de cima do cavalo, né? Tudo isso era coisa que ocorreu na época da Revolução, né? E isso, por um lado, era bom, por outro lado, era ruim. Bom porque a gente aprendeu muita coisa com isso, né? Coisas que não deviam ser feitas e coisas que deveriam ser feitas, e ruim do ponto de vista que a gente correu risco, né? E às vezes teve aulas que foram suspensas porque tinha invasão, né, na faculdade, então essas coisas eram um pouquinho confusas. Mas aquilo passou, né, houve a Revolução e nós continuamos, né, na faculdade com coisas maravilhosas. Mas eu vou contar, por exemplo, assim, algumas coisas assim sensacionais, né? Por exemplo, de um professor de farmacologia que ele tinha uma aula às 1h30 da tarde na Faculdade de Medicina, e ele estava às 1h30, estava a turma toda dentro da sala de aula e ele não entrava, ele não chegava. E, de repente, uma pessoa bateu na porta, mas bem forte, abriu a porta e perguntou: "Professor fulano de tal está?" E aí todo mundo: "Não, ainda não chegou, estamos esperando por ele." "Ah, mas não chegou ainda?" "Não." E aí bateu a porta e saiu. E no momento que o cara saiu, ele entrou. Entrou, e aí, pessoal, todo mundo sente, cada um pega uma folha de papel. Levante a folha de papel, pegue uma caneta. Eu quero que todo mundo descreva o cara que entrou na porta e bateu, digam como é que ele era. Bote no papel e me entreguem aqui. E aí todo mundo botou, entregar, e aí ele mandou o cara entrar.
E aí chamou um dos alunos, vai lendo aqui. Como é que o cara botou? O cara era alto, o cara não era alto, o cara era gordo, não era gordo, o cara estava de óculos, não tinha óculos, ou vice-versa, uns acertaram. E aí ele mostrava, vocês veem, como em medicina você tem que prestar atenção. Muitos de vocês prestaram atenção no cara que entrou, outros não prestaram atenção. Não tendo prestado atenção, vocês erraram. Então, em medicina, não dá para não prestar atenção. Então, foi uma das coisas que, por exemplo, me chamou a atenção. Tipo, pô, a gente tem que estar atento, né? Porque eu fui um que estava conversando e que errei tudo. Né? Dei uma olhadinha assim rápida e errei tudo. Né? Então, mas eu aprendi naquela aula, mais do que depois na aula da farmacologia, a importância que tem da atenção com o paciente, com o cuidado, que às vezes os doentes reclamam, o médico nem me olhou direito, hoje com o computador, ele ficou olhando para o computador. Né? Então, essas coisas foram importantes para mim, né? Isso é uma coisa que eu não esqueci, né? Da importância da gente estar atento a determinadas coisas. O Dr. Haas era o presidente do centro acadêmico. E eu, como desenhava bem, olha que coisas interessantes, eu como desenhava bem, me convidaram logo em seguida para mim ser auxiliar do secretário de divulgação do centro acadêmico, para poder fazer os desenhos. E olha como é que nós fazíamos os desenhos para a gente ver coisas da época. A gente não tinha, o pincel atômico não existia, e a gente tinha que pintar as paredes, escrever as coisas que tinham que ser, fazer a divulgação. Então, como é que se fazia? A gente pegava a cera de vela, derretia a vela, tirava a parte de dentro da vela, ficava só a vela derretida, botava tinta, comprava as latinhas de tinta, diluía naquilo e pegava uns tubinhos de papel redondo, às vezes até uns grossos, que era o mesmo do papel higiênico, aquele que fica aquele coisinha dentro, e enchia com a vela quente para aquilo depois secar, e era aquilo que a gente usava para poder desenhar. Não é? Então, teve coisas assim sensacionais, algumas histórias. Uma delas me mandaram à noite ir ali na praça, na Redenção, que ia ter um casal lá que ia receber, eu tinha que levar uma caixa dessas velas feitas para entregar para ele. E quando eu cheguei lá no tal lugar da pracinha, tinha 4, 5 casais, tudo abraçado, e eu não sabia, mas tinha uma senha, né? Se a pessoa tinha lido o livro do Mao Tse Tung, que era para saber quem é que era. E tu imagina eu chegar assim, o cara beijando e agarrando e passando a mão, naquele tempo não tinha muito motel, essas coisas, era no meio da Praça da Redenção. E eu batia no cara e disse, por acaso você tem lido o livro do Mao Tse Tung, que era a senha para saber para quem que eu tinha que entregar aquilo lá. E aí entreguei, que era para a pessoa que estava lá. E os caras, já que estavam aproveitando ali, estavam namorando, né? Mas eram coisas de uma época super interessante, né? Então o senhor teve uma atuação no centro acadêmico, então no centro Isso, no centro acadêmico. Com o Dr. Haas. Isso, o Dr. Haas era o presidente e eu era auxiliar do secretário de divulgação. E o grande problema, uma das coisas interessantes era exatamente isso. O Haas fazia com que a gente, os que tinham entrado, lessem livros, um capítulo do livro, resumisse e apresentasse. E me caiu para mim ler o livro que eu acabei de citar, do Mao Tse Tung, o livro vermelho, e era o capítulo que falava sobre roupa. Então, o capítulo começava falando mal dos Estados Unidos, dos países que tinham a comercialização, que vendiam muita roupa. Então, o Mao Tse Tung, aí nesse capítulo, dizia que nós deveríamos ter 3 roupas. Uma roupa para
trabalhar, uma roupa para passear e uma roupa de reserva para quando uma das outras estragasse. E ele desenhou a túnica, que ficou famoso, com uma golinha redonda, que era a golinha Mao Tse Tung, e ele fez a túnica, se não me engano, eram 3 botões que ele tinha colocado na túnica. E ele dizia que achava que depois dava para passar para mais botões, mas ia ser só 3 iniciais, porque a China já tinha 1 bilhão de pessoas naquela época. E que se botassem, eram 3 roupas com 3 botões, seriam 9 botões, vezes os 1 bilhão, seria 9 bilhões de botões. Então, depois iam botar mais um botão, que significaria, né, um monte de bilhões de botões. E você vê que hoje a China provavelmente faz esse número de botão quase por dia, vendendo roupa para todo mundo. Quer dizer, apesar de continuar um país, vamos dizer assim, entre parênteses, comunista, mas hoje ela é uma das que mais estimula a venda de roupas e que a gente tem um monte de roupa no mundo todo. Bom, isso é uma parte muito importante para mim, porque eu, na verdade, comecei dentro da faculdade, eu jogava basquete. Jogava futebol também, mas no basquete, como eu fui campeão porto-alegrense jogando pelo Petrópolis Tênis Clube, isso me fez muito gosto pelo esporte, né? Sempre fui um gremista fanático e sempre joguei basquete. Então, com isso, eu também queria a parte de traumatologia esportiva, que era uma coisa que sempre me interessou muito. E quando eu terminei a faculdade em 69, eu resolvi fazer a minha residência em São Paulo, no Hospital de Clínicas de São Paulo, que era a residência top em ortopedia na época no Brasil, e consegui, entrei lá. Naquele tempo o residente era só quem era formado pela USP, quem não era formado pela USP eles chamavam de bolsista. E eu entrei, passei lá no concurso que eles faziam para bolsista e comecei a ser residente no Hospital de Clínicas de São Paulo. E sempre ligado ao esporte. E comecei a cada vez gostar mais da ortopedia, mas sempre com a ideia de voltar para o Alegrete. Essa era a ideia. Até que o meu chefe lá, na residência, depois dos meus 2 primeiros anos de residência, ele me chamou e disse: olha, tu tem o dom para ser professor, tu tem que ser professor. Daí a importância das pessoas que te orientam. Eu falei: bom, mas lá no Alegrete não tem faculdade, eu quero ir para lá. Ele disse: olha, pensa bem, nós vamos fazer o seguinte, agora eu vou dar um curso em Itajubá, em Minas Gerais, numa faculdade de medicina, que tem um convênio com a USP, e eu vou te levar junto comigo, o professor de lá, o professor Márcio Gonçalves de Souza, e aí me disse: tu vai comigo dar aula lá em Itajubá. E eu comecei a ir dando aula para os alunos e comecei a gostar de dar aula. E logo depois teve o concurso entre os residentes, eu passei em primeiro lugar, depois tive a oportunidade de fazer o concurso para o título de especialista brasileiro, que era para todo o Brasil, passei em primeiro lugar, e aí os paulistas disseram: não, tu não vai sair daqui, tu vai ficar aqui. E eu acabei ficando 7 anos em São Paulo, virei professor da USP, ganhei o concurso, passei auxiliar de ensino lá, e fiquei lá durante 7 anos, quer dizer, 2 anos, 3 de residência, 2 de residência, 1 de preceptor, e depois fiquei como professor do Hospital de Clínica. Mas a saudade do Rio Grande do Sul, a saudade principalmente do Grêmio, né? Você imagina, só para vocês terem uma ideia, que eu tinha que ir até o hospital, onde é hoje o Hospital Sírio-Libanês, que era num lugar alto de São Paulo, para mim poder escutar, pegar a Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre, da época, para poder ver o jogo do Grêmio, porque lá não passava e a gente não tinha como ouvir. Quer dizer, então nunca... Né?
E lembro assim de casos como de ir a Campinas de ônibus para assistir um jogo do Grêmio. Quando eu entrei no campo já estava o Grêmio ganhando 1-0. E quando terminou o jogo, no finzinho, o Guarani de Campinas empatou. Então eu, na verdade, só vi o gol do Guarani. E aí voltei correndo de ônibus para casa, né, tentando rápido chegar. Quando cheguei em São Paulo, liguei a televisão para ver, já tinha passado o gol. Quer dizer, na verdade, eu vi 2 gols do Guarani, não consegui ver nenhum gol do Grêmio, né, mas o jogo foi 1-1. Né? Então essas coisas também me ajudaram, né, e principalmente a saudade da família também. E eu acabei, em 1977, defendi a minha tese lá de mestrado, fui primeiro mestre pela USP, e aí vim para fazer concurso aqui e entrei na Faculdade de Medicina da URGS, e é onde eu estou desde então. Agora, em março desse ano que vem, eu faria 38 anos que eu estou na Faculdade de Medicina da URGS. E me dediquei sempre a operar aqui. Logo que eu voltei lá em São Paulo, eu já ajudava a operar os jogadores do Palmeiras, com o Dr. Vinhola, que era o cara que operava. E depois, quando eu vim aqui, o Dr. Hélio Dourado me botou no Grêmio e eu passei a operar os jogadores do Grêmio durante muitos anos. E depois fui vice-presidente médico e uma série de coisas ligadas sempre ao Grêmio. No Hospital de Clínicas de São Paulo, onde eu fiz a minha residência e depois virei professor. E também trabalhei lá, continuei trabalhando em Itajubá, porque era um convênio que tinha com a USP, e eles levavam a gente de carro e traziam, dormia uma noite lá e voltava bem cedinho no outro dia. E que foi muito importante, inclusive fui professor homenageado lá, e era jovenzinho, porque eu me formei com 23 para 24 anos, então eu tinha menos de 30 anos e já tinha sido professor homenageado, que para a gente isso vai levantando a moral, né? E fiquei primeiro na Santa Casa e estava começando o Hospital de Clínicas, e aí comecei a vir para o Hospital de Clínicas. Estava na Santa Casa e no Hospital de Clínicas, a enfermaria 33 da Santa Casa, né, que era comandada pelo professor Léo Mabilde, que era o professor titular. E depois acabei ficando eu, mas aí já no Hospital de Clínicas como, né, sou professor titular desde 49 anos de idade, que eu fiz o concurso e passei a professor titular. Basicamente eu sempre dediquei a minha vida muito, né, no tempo da Santa Casa eram os indigentes que chamavam, né? Era o paciente que não tinha nada. No Hospital de Clínicas de São Paulo, idem, né? Mas evidentemente que quando eu estava em São Paulo, eu ajudava os professores tops lá nas cirurgias e de dentes privados dele, né? Quando eu já não era mais residente. E depois, quando eu vim aqui para Porto Alegre, basicamente sempre atendendo a gente do SUS. Naquele tempo era fácil, o pessoal vinha direto no clínica, se era pobre, era atendido. Né? Diferente do que é hoje, não é que seja diferente, mas hoje tem que vir tudo pelo posto de saúde, tem outras regras. As regras eram diferentes e, do meu ponto de vista, eram regras para aquela época melhores. E a gente, então, podia desenvolver várias coisas como nós desenvolvemos, principalmente dos atletas de futebol, que operamos um monte de atleta de futebol, né? É importante, só para dar uma ideia para vocês, agora, terminado o jogo aí da Copa do Brasil, em que o Palmeiras ganhou nos pênaltis, né? Me ligaram para me agradecer que eu tinha ajudado muito o Palmeiras. E eu disse, não, mas não sei a razão. Eu disse, não, o goleiro que fez o pênalti, que bateu o pênalti e defendeu um pênalti, que é o Fernando Praz, foi operado por ti. Eu não me lembrava, eu tinha operado ele quando ele era goleiro reserva do Grêmio, estava aqui no Grêmio, e teve uma lesão no ligamento cruzado e foi operado. E devo ter operado bem, porque o cara está jogando até hoje, já fez 18 anos da operação dele.
né? Então, mas a gente operava todo mundo. Então, um jogador se machucava, vinha lá para o clínica e se operava, mas isso desenvolvia, né? Por exemplo, o primeiro jogador que a gente operou com a televisão ligada ao artroscópio foi o Renato Portaluppi, né? Que operou o menisco. Então, tudo isso naquela época, então vocês imaginam que isso era muito emocionante e para os residentes entusiasmava muito de ver grandes jogadores como, né? Eu tive a oportunidade de operar os meus ídolos quando eu era guri, por exemplo, o Ayrton Ferreira da Silva, que era o meu grande ídolo, e que eu depois fiquei tratando e operando ele depois que eles terminaram de jogar futebol, como as lesões são mais comuns depois que o indivíduo, né, porque aí vem os desgastes e os problemas que ocorreram naquela época, o jeito era moço, né? Então continuamos atendendo. Eu nunca fui médico de campo, porque como eu era professor em tempo integral, aí não tinha como viajar, então nunca fui médico de campo. Eu sempre me mandavam os casos, tanto do infantil, juvenil, e a gente via isso no clínica. Eu recebi homenagens, por exemplo, também do Brasil de Pelotas. Eu operei anos os jogadores do Brasil, eles me mandavam de lá. Os jogadores também do Inter de Santa Maria, do São Borja, né? Vários, né, que mandavam os pacientes para o clínicas, e isso foi muito bom porque nós desenvolvemos cirurgias, né, que são reconhecidas hoje até mundialmente, que nós desenvolvemos no clínicas, né, para ligamento cruzado, como usar o semitendinoso para fazer o ligamento cruzado, que foi uma coisa que nós desenvolvemos, mas graças ao quê? Aos clubes que confiavam em nós e nos mandavam os jogadores do interior. Coisas que hoje é impossível de fazer, mas naquele tempo também os times não tinham tanto dinheiro, não tinha essa coisa toda do futebol, e que nos mandavam e a gente operava os jogadores. Então, volta e meia eu ganho aí um título, né, de sócio benemérito, por exemplo, do Brasil de Pelotas, por ter durante anos operado os jogadores deles lá, né? Então isso foi muito bom para mim e ao mesmo tempo para o serviço, para desenvolver, né? E o serviço ficava conhecido como super especializado e a gente recebia jogadores, né? Não, várias técnicas. Uma tem até, está no museu já, que é um artroscópio meu, que é uma maneira de olhar dentro do joelho, que eu comecei lá em São Paulo, em 1973, a enfiar o artroscópio para enxergar o menisco, o ligamento cruzado, a cartilagem, que até então não era vista, né? Então, com isso, eu fiquei conhecido não só no Brasil, mas na América do Sul, porque eu fui o primeiro cara, cirurgião ortopedista, porque quem começou isso foi no Japão, e depois um médico canadense que foi nas Olimpíadas no Japão, viu fazerem isso, se encantou e começou a desenvolver no Canadá, em Toronto. E depois veio a Porto Alegre, veio a São Paulo fazer conferências, eu conheci ele, depois veio a Porto Alegre, eu acabei indo ficar lá, fiquei 6 meses, fiz uma coisa chamada Fellow Clinical Research, pesquisa, fiquei lá, e com isso me adiantou muito para depois desenvolver mais essas cirurgias via artroscópica por 2 furinhos, que hoje estão feitas no estômago, né, no abdômen, em várias coisas, né, que começaram na urologia e depois nós passamos para examinar dentro dos joelhos. E hoje faz nos ombros, no quadril, no tornozelo. Então, evoluiu muito essas coisas, né, mas de uma maneira começa. E eu participei desse começo e fico feliz por isso, né? Isso, Deus que eu voltei para cá, né? Continuei, eu estava lá já em São Paulo como docente e aí vim ser docente aqui no Clínicas. Faz nas disciplinas, nas cadeiras... Isso, ligadas principalmente à traumatologia, à ortopedia, mas estou sempre lutando para defender que se crie mais a medicina do esporte, né? Para a gente poder avançar nessa área.
né? Eu cito sempre o Dr. Mário Rigato, que foi o primeiro cara em 54 que começou a dizer que o esporte era bom para a saúde, porque até então o esporte era perigoso para a saúde, porque como as pessoas não sabiam se tinham problemas cardíacos, neurológicos, iam praticar o esporte e às vezes desencadeavam doenças. Por exemplo, o cara não sabia que era diabético, começava a correr lá, fazia baixava a glicose e o sujeito às vezes tonteava, caía, se quebrava, né? Mas aí as coisas começaram a ter hoje a importância que a medicina acaba tendo, tanto nas Olimpíadas, como em cada categoria de esporte. A gente tem que conhecer, cada esporte tem as suas lesões próprias, né? No tenista é um tipo, no jogador de basquete é outro tipo, no nadador é outro tipo, e assim por diante, né? Exatamente, eu trabalhei muito tempo lá com o Saul Bertchevsky, e lá no Grêmio, né? Mas a ideia sempre era essa, de recuperar o jogador, de fazer com que ele pudesse, né, fazer com que o seu retorno ao esporte fosse mais rápido, mas tudo isso, o aprendizado que se fazia no jogador de futebol, depois tu usava a mesma técnica para fazer pelo SUS, dentro da universidade, até para fazer os trabalhos científicos, as publicações dos resultados, né? Mas os jogadores foram importantes porque estimulavam e davam até, a gente dizia, ó, aqui, ó, essa cirurgia que eu vou te fazer foi a mesma que eu fiz no fulano de tal. Aí ele ficava feliz da vida, disse, pô, se operou o fulano, né, já ficava mais tranquilo. Eu fui da Damrix, fui do conselheiro Damrix, fui aqui do sindicato, não primeiro vice, mas acho que segundo vice ou terceiro vice-presidente aqui do sindicato, também fui, né, porque eu sempre me interessava por essas coisas que eu acho que a gente pode melhorar. E hoje sou um fã incondicional tanto do CREMERS como do sindicato, né? Fico com pena só da Amrigs, que já foi maior do ponto de vista que ela poderia ser, porque hoje tem poucos médicos que são sócios da Amrigs, né? Mas o sindicato, o que ele tem feito pela medicina do Rio Grande do Sul, eu fico muito orgulhoso, sou fã dele, né? E principalmente agora isso que vocês estão fazendo comigo, com o negócio do Museu da Medicina, porque aí eu vou contar uma história interessante que vocês vão gostar de saber. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, fazendo um estágio num hospital, e o chefe desse hospital estava numa hora, num recreio, vamos chamar assim, depois de uma conferência, todo mundo, e ele virou para mim e me disse assim, brasileiro, me chamando de brasileiro, brasileiro, qual é o aparelho que vocês usam no serviço de vocês para alongar a perna? E eu disse, professor, aparelho de Anderson. E ele botou o dedo assim, fez assim, e disse, aparelho de Anderson, peça de museu. E eu fiquei vermelho que nem um camarão e fiquei triste, né? 2 dias depois ele me encontrou no corredor e disse, doutor Marchek, não gostei, o senhor parece que ficou triste depois do que eu lhe fiz uma pergunta lá em público. Eu disse, pô, o senhor acabou comigo. Eu disse, como acabei com o senhor? Lhe elogiei. Ele disse, não, o senhor disse que era peça de museu. Sim, é que no Brasil nós usamos peça de museu quando passa uma mulher velha ou feia, diz, olha, parece um museu, a gente usa museu, né? E ele disse, não, museu no Canadá, aqui nos Estados Unidos, na Europa, museu é uma coisa que a gente tem que ir no sábado e no domingo, pagar a entrada para olhar, porque as coisas importantes que tem estão lá dentro. Então, todos os aparelhos de alongamento vieram do aparelho de Anderson. O aparelho de Anderson foi fundamental para o desenvolvimento dos aparelhos atuais, né? Então, para mostrar da importância do museu, que a gente às vezes esquece, e a gente vê mesmo aqui em Porto Alegre, Museu Júlio de Castilhos, que poucas pessoas vão, que nem sempre está bem cuidado, tudo por quê? Porque nós não temos essa rotina
de ir a museu. Agora, tu vai nos países de primeiro mundo, todo mundo estimula a ida de museu e as coisas agora começaram a melhorar aqui, né? E eu fico orgulhoso do que o Bonô e o presidente do sindicato está fazendo para que eleve o Museu da Medicina para mostrar o trabalho do pessoal que conseguiu no passado fazer com que as coisas chegassem à situação de hoje. O SUS, eu acho que é uma coisa muito importante, só que eu acho que ele não está sendo, vamos dizer assim, bem dirigido, né? No sentido de falta de dinheiro. Tá? Uma coisa que eu sou fã, fui sempre fã do Dr. Adib Jatene, que foi o cara que criou, inclusive, a CPMF, que era para botar o dinheiro na saúde, ou seja, dinheiro no SUS, e que isso melhoraria muito a saúde do brasileiro. Só que no Brasil, às vezes, o dinheiro nunca foi. Parece que a vez que foi mais, segundo o Adib Jatene falou aqui numa conferência, foi 54% do dinheiro arrecadado, foi o mês que mais foi para o SUS. Quer dizer, a grande maioria foi abaixo de 50%, quando era um dinheiro que era para ir todo para o SUS. Tá? E aí vem a parte importante, por que o Adib Jatene fez um plano dentro do SUS, com esse dinheiro que era do CPMF, que era um imposto transitório. Por que transitório? Ele saía alto e depois ia diminuindo. Qual era a vantagem? Era fazer a profilaxia da medicina. Então, uma das palestras que eu mais faço hoje, acabei de fazer agora no Congresso Brasileiro de Trânsito, é sobre acidente de moto. Tá? O pessoal não se dá conta, por exemplo, do que é o acidente de moto. Só que a imprensa ela fica falando só dos que morrem. Mas os que morrem é muito triste para a família, para os amigos, né? Mas não é triste para a sociedade, no sentido de que não tem custo para a sociedade. Agora, o indivíduo que fica todo quebrado, que fica paralítico, que perde uma perna, perde um braço, não consegue mais caminhar, isso é péssimo para o país, no sentido que o SUS tem que ficar atendendo esse paciente o resto da vida e o INSS pagando, porque ele se acidentou muitas vezes em trabalho e coisas desse tipo. Então nós tínhamos que diminuir esse tipo de acidente, né? Que a gente sabe que o motoboy, diferente do motociclista, que é o que anda no fim de semana ou usa para movimentação, se acidenta muito mais, porque ele cansa, como todos nós cansamos durante a nossa atividade, ele fica 10, 12 horas andando de moto, só passar uma guria bonita, ele vai olhar, se distrai, bate, se acidenta. E quem é que vai pagar isso? Na verdade, nós. Né? A outra coisa é a profilaxia. Né? Se tu tivesse bastante dinheiro no SUS para fazer profilaxia das doenças, nós conseguiríamos evitar que elas acontecessem. Então, por exemplo, hoje, agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teve essas duas campanhas, tanto a cor-de-rosa, que era o negócio dos seios, para tentar evitar o câncer de mama na mulher, como o de próstata, né, o azul, né, que é para tentar fazer a profilaxia. Mas isso o SUS tinha que fazer se ele tivesse bastante dinheiro, que aí os hospitais ficavam mais vazios, né, porque menos pessoas precisariam chegar aos tratamentos tops lá no fundo, fariam a profilaxia. O país que tem boa profilaxia diminui o número de atendimentos graves e com isso melhoraria todo o sistema. Né? E vocês veem, o acidente de trânsito, né, no caso do motoboy, é horrível no sentido que eles chegam tudo quebrado, tinham que ter, do meu ponto de vista, hoje um hospital especializado só para atender esse tipo de acidente, né? E fazer a profilaxia. Né? Por exemplo,
eu acho que tinha que ter uma lei que todo cara que entrega para uma farmácia medicamento, ele tinha que estar todo paramentado igual um corredor de motocross ou de moto velocidade, né? Só que ele não tem dinheiro para comprar aquelas joelheiras, aquelas cotoveleiras, todo o aparelho, tanto que nas corridas de moto velocidade os carros andam a 250 por hora, a morte e os acidentes são raros. Tu vê o acidente até circense, o cara vira uma cambota, mas não se machuca. Por quê? Você não vê ônibus, caminhão, automóvel, cachorro, pessoas cruzando a rua, né? Árvores e, às vezes, na contramão, né? Então, o cara vem a 250 por hora, cai da moto, ele sai indo, vai parando. Agora, tu te acidenta, cai e para num poste, mesmo que venha a 60, é 60 a 0. E aí o cara se quebra todo, né? E aí o sujeito vai para o SUS e isso fica ocupando o leito do hospital, e aí tu está esperando na fila para operar tua próstata, não pode operar porque o cara não saiu, aí te jogam para mais adiante. Então, uma coisa vai atrapalhando a outra. Então, precisava ter dinheiro para organizar o SUS. Se organizar o SUS é uma ótima maneira de poder melhorar. E os planos de saúde, o grande problema do plano de saúde também está ligado muito à profilaxia, porque a profilaxia tinha que ser uma coisa geral. Então, hoje os planos de saúde sofrem porque, para eles terem um certo lucro, eles precisam ter um sujeito que nunca se operou, né? E, né, nunca se acidentou, nunca teve doente, porque esse vai pagar para ter, se precisar, mas não está usando. Agora, se todo mundo usa no top, as coisas ficam difíceis, né? E aí a outra coisa que a gente vê são os hospitais escolas, os melhores hospitais. Você vê o seguinte, se tu escolher um restaurante, não vou citar aqui para não fazer propaganda, de um restaurante top em Porto Alegre, tu vai lá num sexta-feira de noite ou num sábado de noite, está lotado, tem fila esperando. Mas vem cá, mas por que está em fila esperando? Pô, todo mundo quer ser atendido lá, mas é caro esse restaurante. Mas não importa, a pessoa quer, é um aniversário, é uma festa, é uma comemoração, né? É um namoro novo, ele quer ir no restaurante top. Bom, agora tu imagina um hospital como a Santa Casa, o Hospital de Clínica, o Hospital da PUC, que são hospitais maravilhosos pelo SUS. Quem é que não quer ser atendido lá? E é de graça. Então, mais gente vai, né? Principalmente porque tem problemas. Então, nós tínhamos que evitar os problemas para poder diminuir, tanto pelo SUS como pelos convênios, vamos dizer assim, esse mar de pessoas que acabam usando o sistema. Então, nós tínhamos que ter gente mais saudável, né? E a gente vê que, às vezes, as coisas não funcionam assim, né? Seja, né, fazendo propaganda na televisão, de bebidas, de coisas que levam aos indivíduos a não se cuidarem, né? Essa é a palavra fundamental, que é o que a gente faz nos jogadores, por exemplo, né, para evitar lesão, alongamento, né? Tu vê, no início de temporada a gente trabalha mais melhorar o músculo, porque durante os meses de férias geralmente não fazem nada. Aí, depois no final da temporada, a gente trabalha só alongamento, para não ter lesão muscular, para tentar que o indivíduo não se lesione, ou que torça o joelho, ou que quebre o pé e assim por diante, né? Profilaxia é tudo. Não, essa pergunta é muito boa, no sentido que realmente as coisas mudaram porque melhorou a tecnologia. Então, naquele tempo, a tecnologia era mínima, né? Então, como é que eu ia saber, numa época que não tinha o raio-x, por exemplo, que é 1898, que não tinha se tu teve uma fratura, tu caiu, achava. Então tinha o chamado arrumador de osso, que era o cara que botava a perna mais ou menos reta, imobilizava, era o que ele podia fazer, né? Depois os médicos vieram melhorando algumas coisas, né? Mas não se tinha o que se tem hoje, né? Hoje tu tem a tomografia, a ressonância, a ecografia, a cintilografia, né? Então todos esses exames, primeiro, são caros,
e isso faz com que aumente o desgaste, mas eles têm muito mais potencial para fazer o diagnóstico melhor. Então, com isso, o custo da medicina eleva muito, porque, né, eu estou vendo, por exemplo, assim, quando eu era guri, lá no Alegrete, que meu pai e a minha mãe é médico, eu nunca vi falar o custo da energia elétrica dentro do hospital. Esses dias eu vi aí o meu irmão, que é um engenheiro, chefe do Moinhos de Vento, reclamando do custo da energia mensal. O Moinhos gasta em torno de 1 milhão por mês só em energia. Aí eu fui ver no Clínicas, o Clínica gasta 1 milhão e 600. Né? Tu sabe o que é 1 milhão e 600 por mês? Vai direto para pagar o quê? Aquilo que é necessário. O cara tem que ter lá, tem que esterilizar o material, tem que ter luz, tem que ter aquecedor, tem que ter no quarto, tem que ter um ar-condicionado. E tudo isso é eletricidade. E essas coisas vão gastando mais, o preço vai subindo e o custo vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu acho que todas essas coisas são complexas. Melhoraram? Medicina deu, não é um salto, um gigantesco pulo, né? Mas o custo está cada vez maior e isso economicamente é um problema a ser resolvido. Exatamente. Naquele tempo, como a gente tinha que fazer o diagnóstico, as pessoas examinavam mais, né? Então tinha o relacionamento paciente era melhor, né? No sentido de que tinha mais, vamos ver, mais contato com as pessoas, os médicos se falavam, né? Então tinha coisas interessantes, por exemplo, no tempo do meu pai, por exemplo, o que o pai ganhava de presente, eu me lembro assim até de ovelha. O cara vinha e trazia uma ovelha que eu tinha que botar no pátio de casa, né? Porque ficava agradecido pelo tratamento e trazia presente. Mas por quê? Porque os médicos ficavam. Por exemplo, eu me lembro da minha mãe, tinha parto, ela ia fazer na casa do paciente, quando era parto normal, que não tinha problema nenhum, e às vezes no interior, tinha que pegar o carro, né, naquele tempo chamavam, hoje é táxi, era carro de praça, pegar o carro de praça e ir até lá a casa do indivíduo, às vezes quilômetros longe de Alegrete, para fazer um parto ou para atender uma pessoa lá, e voltava. Né? Mas era o custo, mas o médico ia lá, tinha que tomar café junto com a família, davam um docinho para ele comer, e isso trazia uma integração entre o médico e a família. E hoje as coisas são mais, passa o próximo, entra, boa tarde, o que ele traz aqui? Dor no joelho, tá, vamos fazer uma ressonância, e volta, e aí perde o contato, a amizade, o relacionamento, que a gente sabe que é uma coisa maravilhosa, né? Basicamente, assim, a minha dedicação da minha vida toda foi só na medicina e lutando por essas coisas como da profilaxia, dessas coisas que eu vou criando agora, por exemplo, essa luta que eu tenho contra o negócio dos acidentes de moto, que eu acho que a gente tem que mudar. Agora mesmo estava conversando com o Bonô aqui, eu acho que o esporte aqui em Porto Alegre está muito ruim, né? Só tem futebol. No nosso tempo de guri tinha os times de basquete, de vôlei, competição, esgrima, ginástica, tudo isso acabou. Né? Hoje aqui em Porto Alegre tu não sabe de nenhum jogador de futebol de salão, nem um jogador de basquete, nenhum jogador, né? Enchia os estádios para assistir. Por quê? Porque ficou só no futebol e, na verdade, só no Inter e no Grêmio. Porque tu vê que não existe mais outros clubes, então nós tínhamos que tentar reformar isso. E é uma das minhas lutas que eu quero recomeçar agora, porque as crianças ficando sem o esporte, elas acabam indo para as coisas ruins. Então vamos botar nas coisas boas, que a pessoa precisa ter um bom corpo, uma boa saúde, e com isso a gente melhora as coisas.